Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, queridos Shivas, queridas Shaktis, pessoas maravilhosas que acompanham aqui esse trabalho lindo com Tantra. Tô fazendo esse vídeo agora porque hoje mesmo no Stories eu perguntei se você é uma pessoa que sente que tem conexão com os seus propósitos. Muitas pessoas acham que propósito é uma coisa super grandiosa e mega mirabolante e muito impactante, quando na verdade a minha opinião, pessoal, é que propósito nada mais é do que a sua conexão com as suas motivações, com as coisas que você acredita, com as coisas que te motivam a continuar, que te motivam a crescer, a se desenvolver e que eventualmente acaba tendo impacto na vida de outras pessoas ou não, mas que tem impacto no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E pensando sobre isso, no último período eu tive uma sensação de desconexão com os meus propósitos, e isso é super normal, né? Eu acho que ao longo da vida todas as pessoas se conectam, né, com os seus propósitos, se desconectam com os seus propósitos, ou esses propósitos mudam ao longo da caminhada. Parece que isso é totalmente normal, porém é um esforço diário, é uma busca diária, uma busca constante, a gente se conectar com esses propósitos. E como num tempo atrás eu tive uma grande dificuldade, né, em relação à conexão com os meus propósitos, isso também devido à questão da gente ter passado por esse período de isolamento, devido a gente ter tido realmente dificuldades no nosso dia a dia. Muitas pessoas relataram entrar em processos mais introspectivos, algumas pessoas até entraram em depressão, porque definitivamente a gente conseguiu olhar para questões internas e conseguiu entender que muitas dessas coisas a gente precisa lidar, a gente precisa parar de colocar embaixo do tapete e segue a vida, né? A gente às vezes precisa sim parar e olhar para determinadas coisas e determinadas situações. E isso com certeza faz a gente encontrar o nosso propósito novamente. É um processo de autoconhecimento também, esse encontro com o propósito, né? Tendo em vista aqui esse propósito como algo que você faz de melhor, que te dá prazer e que te motiva e que pode ter impacto na vida de outras pessoas. Eu descobri que o meu mecanismo de me vitimizar, e isso serve para você, serve para todo mundo, né? O que eu vou falar aqui, porque é meio universal essa ideia, no sentido de quando a gente fica se vitimizando por coisas que aconteceram com a gente tem um olhar focado em não encontrar as soluções ou não encontrar como vamos ultrapassar essa barreira. Então a gente fica preso em histórias que, na verdade, nos colocaram num estado mais down, né? Num estado de dificuldade, num momento de dificuldade, a gente fica preso nisso. E a gente fica se vitimizando o tempo inteiro. Isso é super comum, acontece com muitas pessoas e acontece dessa forma, né? Mas isso acontece hoje porque quando aconteceu aquilo, enfim, e a gente fica parecendo ratinho naquela rodinha, né, que fica ali e não consegue sair, né? A gente fica racionalizando essas coisas e a gente não consegue encontrar outros pontos de vista, encontrar como vamos ultrapassar essas dificuldades, porque pode ser sim que aconteceu algo que te levou a uma situação e que nessa situação atual você se sinta perdido ou perdida e danificado por essa situação que aconteceu anteriormente, prejudicado por essa situação que aconteceu anteriormente, mas ficar se vitimizando não leva a nada. E aí eu achei que essas duas coisas fizeram muito sentido, né? A questão de você seguir os seus propósitos e a questão de parar de se vitimizar. A partir do momento que a gente para de se vitimizar por
coisas que aconteceram ou acontecem com a gente fica mais perto de encontrar quais são os nossos propósitos. Porque aí a gente passa a entender que nós somos donos de nós mesmos, que a gente deve conseguir exercer essa liberdade, né, de desenvolver as nossas habilidades. Foi muito engraçado que hoje, pensando em tudo isso, inclusive acordei fazendo stories sobre isso, eu fui tirar uma carta do meu oráculo preferido, que é o oráculo da deusa. Acreditem, se quiser, veio a mensagem da deusa Sedna, que fala justamente da vítima. E eu achei muito legal quando eu li. Esse tipo de oráculo é um oráculo totalmente intuitivo. Eu sempre tiro esse tipo de oráculo para, na verdade, encontrar mensagens inspiradoras, mensagens de ensinamento, mensagens que vão me fazer pensar, né, em coisas que fazem com que eu continue no meu desenvolvimento, né, apesar de todas as dificuldades que ultimamente muitas pessoas estão passando. Então, não quero romantizar nada disso, né? Nem a busca pelo propósito, não é uma questão de você estar sempre bem, não. Como eu já falei aqui, a nossa vida tem altos e baixos, a gente tá sempre em trânsito nesses altos e baixos, todas as pessoas, né? E muitas vezes a gente pode encontrar palavras de ajuda, né? Momentos de conexão que te fazem se levantar novamente. Então, eu vim trazer isso aqui porque para mim foi maravilhoso pensar sobre a questão da vitimização. E eu te convido, na verdade, que você faça isso. Pense se você é uma pessoa que se vitimiza demais e por isso talvez não encontre saídas, não encontre caminhos para que o seu desenvolvimento seja potente. E isso tudo, né? O que é potente? De acordo com as suas expectativas, com as suas metas, com os seus valores de vida. E muitas vezes a gente fica preso nessa ilusão, né? De que eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado, eu preciso... e sempre se comparando, né? Essa coisa das redes sociais e tal. E aí a gente fica achando que a nossa meta é aquela X, né? Que a gente se comparou ali em algum momento. A gente fica achando que a gente precisa ter aquela coisa pra gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Não é para isso que eu estou te convidando, tá? A refletir. Eu estou te convidando a refletir sobre o seu processo, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento das suas habilidades, das suas capacidades, para você se tornar um ser feliz consigo mesmo, integral nas suas competências, conectado com suas crenças, com seus valores, sendo uma pessoa mais liberta de acordo com o que você acredita do que é bom para você, tá? Então, nada disso de julgamento moral, do que é certo, do que é errado, não. Do que é bom, do que é ruim, do que é bonito, do que é feio, não. Eu vou ler para vocês então o poema, porque eu achei muito bonito, tá? Sedna, né, que é considerada a deusa do mar por uma tribo chamada Inuit da América do Norte. O poema é o seguinte: meus dedos foram decepados, bateram em mim, fui ferida, machucada, mentiram para mim, fui traída, fui abandonada, meu sofrimento era imenso, mas lá embaixo das profundezas, no coração do oceano, onde me deixaram para morrer, compreendi minha impotência, o medo que vivi minha vida, desamparada e com medo, sempre numa atitude passiva em vez de ativa, e percebi o que fiz. À medida que a compreensão expandiu a minha consciência, peixes e mamíferos aquáticos cresciam dos meus dedos cortados. Transformei-me num velho prato de comida, aquela que sustentou a sua gente.
não mais uma vítima. Esse é o poema e agora eu vou ler para vocês o significado dessa carta. Sedna entrou nadando na sua vida para dizer que você precisa parar de ser uma vítima. O caminho para a totalidade agora está em reconhecer como você foi apanhada e está vivendo o arquétipo da vítima, para depois mudar o padrão, fortalecendo-se. Você surpreende-se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Não fique presa ao porquê. Encare de modo realista aquilo que você está criando. Em seguida, trabalhe para mudar isso. Você sente que as suas necessidades são insignificantes demais para negociar? Parece que todos querem tirar vantagem de você? O caminho para a totalidade está em reconhecer quando você está fazendo o papel de vítima e parar de fazer isso. Sedna diz que todos nós somos vitimizados por algo, que os motivos são variados. Ela a encoraja a reclamar o seu poder. Sedna diz que você é preciosa, precioso e necessária demais na dança da vida para desperdiçar energia valiosa e tempo sendo uma vítima. Em vez de dissipar a sua energia, crie o que você quer. Então, mais uma vez, vamos entender que não é nenhum discurso moralista, tá? É apenas a gente falando de um processo de autoconhecimento. Como nós podemos parar de ser vítimas de situações que um dia aconteceram com a gente. Algumas pessoas vão ter a capacidade de trilhar esse caminho sozinhas. Outras pessoas vão precisar de ajuda de um terapeuta, ajuda de um processo de desenvolvimento. Para que tudo isso? Para que você se sinta uma pessoa mais potente para si mesmo e que isso tenha valor para você. Para muitas pessoas, quando existe a sensação do propósito, a pessoa se sente mais contemplada com a sua existência. Então, por isso eu vim fazer esse vídeo, porque foi um convite a essa reflexão que eu achei muito bonita. Curiosamente, pensando na questão do propósito e essa história que eu contei aqui para vocês, eu tirei uma carta que tinha tudo a ver com essa mensagem. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo.